Oi, turminha, tudo bom? Bom, amores, aconteceu um pequeno infortúnio. Eu avisei que eu tinha esquecido de gravar a aula que eu dei. Então, eu vou gravar uma aula em cima das anotações da aula ao vivo, tá? Na aula ao vivo, a gente falou sobre resolução de sistema de equações e sobre o método da substituição especificamente. Como assim, pro? Sistema de equações é uma coisa que tem esse formato aqui, ó, que eu anotei aqui, ó. Tem aquela chavezinha. E normalmente é uma equaçãozinha em cima e uma equaçãozinha embaixo. Isso aqui é chamado sistema, tá? E o método da substituição é uma das maneiras, um dos jeitos que a gente consegue resolver esse sistema, tá? Bom, então a gente vai começar a falar sobre o método da substituição. Na aula ao vivo que eu dei, na sexta, a gente só falou sobre esse método, tá? Não deu tempo de falar sobre o da adição. O método da adição a gente vai falar na aula ao vivo de terça, mesmo horário, terça às 2 horas, tá? Então aqui, ó, método da substituição. Esse método consiste em isolar uma incógnita. Para quem não lembra, incógnita é a letra, tá? É o x, é o y, é um valor desconhecido para mim naquele sistema. Por exemplo, esse sistema que eu pus como exemplo aqui, ó. X mais y igual a 10 e x menos y igual a 3. Eu não sei o valor do x nem do y. Então, essas são as minhas incógnitas, tá bom? Não. Vamos lá. Eu criei, meus amores, 5 passos para ajudar a resolver esse sistema. Tá? Eu acho que se vocês sempre seguirem os 5 passos, vocês conseguem. É óbvio que quanto mais você faz, melhor nisso você fica, tá? Então, gente, na aula ao vivo foi bem mais explicadinho, tá? Mas eu achei que eu tinha apertado o botão de gravar. Aliás, eu apertei, mas aí eu parei, porque eu cometi uma gafe. Falei um palavrãozinho, aí eu parei de gravar e comecei a gravar de novo. Só que acho que não foi, não cliquei direito e não gravou, tá? Então, de preferência, eu prefiro que vocês assistam a aula ao vivo, porque na aula ao vivo eu consigo tirar dúvidas, tá? Então, vamos lá. Para resolver o método da substituição, nós temos 5 passos, tá? Aqui estão os 5 listados. Falando agora, talvez seja difícil de entender, mas na hora que eu mostrar a resolução fica mais fácil para vocês, tá? Então, primeiro, eu vou escolher a equação mais fácil. Percebe que eu coloquei entre aspas, porque cada um tem a sua própria versão de fácil. E chamaremos ela de equação 1. Eu vou explicar para vocês o que é ideal que seja esse fácil, tá? Depois de chamar ela de 1, a gente vai para o segundo passo. Na equação 1, isolaremos uma das incógnitas, uma das letras. A gente tem 2. Uma delas vai ter que ficar sozinha, tá? Depois que eu isolar, depois que eu deixar uma das incógnitas sozinhas, eu vou para o terceiro passo. Terminei com a equação 1. Eu vou lá e o meu terceiro passo é chamar a outra de equação 2. Quarto passo. Vou lá na equação 2, copio ela de novo. E aí, eu não isolei uma incógnita aqui no segundo passo? Esse valor isolado eu vou substituir e resolver a equação. Quando eu resolver, eu vou achar o valor de uma delas. O valor que eu encontrar, eu substituo em uma outra equação para encontrar o valor da outra incógnita que estava faltando. Nossa, Pro, muito confuso. Vamos para o exemplo. Aqui, ó, tá tudo rabiscado que eu já tinha feito com os colegas, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei um sistema aqui para vocês. X mais y igual a 11 e 2x mais y igual a 19. O objetivo, achar o valor das letras x e das letras x e das letras y, né? Observa que eu tenho 2 letras x, mas elas têm o mesmo valor. Eu tenho 2 letras y, mas elas têm o mesmo valor por causa dessa chavinha aqui, ó. Ela indica uma relação entre a equação de cima e a de baixo. O primeiro passo, aqui, ó, era escolher a mais fácil e chamar de 1. A mais fácil, meus amores, pode ser a que você quiser. Aqui, ó, entre essas duas, a mais fácil é a de cima, porque as duas incógnitas estão sozinhas. Mas é imprescindível que tenha uma letra sozinha, ó, sem número junto. Por exemplo, aqui, ó, tem letra, mas o número tá juntinho dela.
a nossa equação mais fácil sempre tem que ter uma letra sozinha. Então, aqui, você poderia até escolher a de baixo, mas fica ruim. É melhor você escolher a de cima. Mas, de novo, é gosto. Cada um tem o seu. Então, se você quer escolher a de baixo, escolhe. Mas, ó, então vamos lá. Fizemos o primeiro passo. É só isso o primeiro passo. Ó, vem na frente da que você acha que é mais fácil. Coloca o 1zinho na frente dela. Segundo passo. Na equação 1, eu vou isolar uma das incógnitas. Ou seja, eu vou isolar uma das letras. Olha aqui o que eu fiz. Copiei o 1 e escrevi a equação na frente, ó. Só copiei ela aqui na frente. E aí eu escolho uma incógnita, uma letra para isolar. Aqui eu tinha a letra X e a Y. A turminha que estava lá preferiu isolar o X. O que é isolar o X? Deixar ele aqui. Ele continua e o resto todo vai para o outro lado. Ou seja, esse mais Y passa para o outro lado, menos Y. Quando eu termino de fazer isso aqui, o meu passo está concluído. O meu X, a minha letra está isolada. O meu X é igual a 11 menos Y. É o valor dele, ó. Eu sempre, quando eu isolo, é minha mania, eu venho aqui na frente e eu circulo. Estão vendo aqui, ó? Eu circulo o valor da incógnita isolada. Porque eu sei que quando eu tirar o X, eu vou ter que colocar isso aqui no lugar. É o nome do método. Método da substituição. O objetivo é substituir. Meu terceiro passo, chamar a outra equação de 2. Então, eu não tinha acabado de chamar essa aqui de 1. Venho aqui na outra. Observe que já está tudo anotado aqui, porque eu já tinha feito, tá? Mas não estaria. Eu ia escrever agora esse 2zinho aqui na frente, que é o meu terceiro passo. Chamar a outra de 2. Quarto passo. Na equação 2... eu vou substituir o valor da incógnita isolada. Então, ó, vou pegar a minha equação 2, vou copiar ela todinha. Quem que é o 2 aqui, ó? Lê. 2x mais y igual a 19. Eu vou colocar ela aqui, equação 2, 2x mais y igual a 19. E aí, daqui que vem o nome do método, o método da substituição. Eu vou substituir. Qual era a minha incógnita que eu isolei aqui? Não era o x? Eu vou tirar o X, só o X. É só a letra que tá isolada que eu vou tirar. Vou tirar o X fora e vou trocar ele, ó, pelo valor que a gente circulou aqui, que é o 11 menos Y. Que é o valor do X? O X não é igual a 11 menos Y? As duas coisas são iguais. Então, eu arranquei o X fora e coloquei o valor dele, o 11 menos Y. Observa que o 2 não estava multiplicando o X. Então, o 2 vai multiplicar tudo isso aqui, ó. Por isso que eu preciso pôr parênteses. O 2 está multiplicando isso aqui, tudo isso aqui inteirinho. Parênteses aqui. Vou pegar o resto da minha equação aqui e só vou copiar. Como o meu 2 estava multiplicando isso, eu precisei pôr parênteses, a gente tem que resolver esse parênteses fazendo chuveirinho. Então, ó, o 2 vezes 11 dá 22, menos o 2 vezes y dá 2y. Então, ó, esse pedaço aqui que eu tô passando embaixo agora, o 22 menos 2y, é o resultado do nosso chuveirinho aqui. De novo, pego mais y igual a 19 e só copio. Na próxima linha agora, que eu vou fazer a resolução, tá? Letra para um lado, número para o outro. Então, quem é letra? O menos 2y e o mais y. Eles ficam com o sinal, cuidado com o sinal. Igual a o 19, que era número, já estava do lado de lá. E o 22, que estava positivo, passa para o outro lado negativo. Então, o menos y ficou igual a menos 3. E aí, para quem assistiu a aula ao vivo anterior de equação, lembra que a nossa letra nunca pode ficar aqui, ó, negativa. Nunca isso pode acontecer. Então, o que acontece quando uma letra está negativa? A gente vai lá e multiplica a equação inteira por menos 1. Só no final que a gente faz isso. E o menos 1, ele inverte o sinal de todo mundo. Então, o y que estava negativo ficou positivo, igual copia. E o menos 3, o 3 estava negativo, vai inverter o sinal dele também, ele vai ficar positivo, tá? Gente, presta atenção. O menos 1, ele inverte o sinal. Não é que ele deixa positivo, ele inverte o sinal. No caso, os dois aqui ficaram positivos porque eles estavam negativos. Ok? E aí, ó, eu achei o valor do y. Então, olha aqui, ó. Aqui achamos o valor de uma incógnita. Então, no quarto passo, eu acho o valor da primeira incógnita.
No último passo, eu substituo o valor dela em qualquer uma das equações, achando a outra. Então, ó, não achei o y, mas eu ainda preciso achar o x, porque é as duas que eu quero. Eu dei a dica para a turminha da aula ao vivo e eu vou falar aqui também. Volta sempre aqui, ó, embaixo da que estava isolada e fica mais fácil substituir aqui. O x não era igual a 11 menos y. O y eu acabei de descobrir que vale 3, então eu vou trocar, ó. X é igual a 11 menos o valor do y, que é 3. E quanto que é 11 menos 3? Dá 8. E aí eu tenho o valor da minha segunda incógnita. Quando acabar, quando eu achar o valor da segunda incógnita, prestem atenção que eu preciso terminar e escrever a resposta. Nesse caso, para eu escrever essa resposta, turminha, eu preciso escrever o conjunto solução. Eu pus o exemplo aqui em cima para vocês, ó, do conjunto solução. No conjunto solução, a gente sempre coloca o x primeiro e o y depois. Por quê? Porque é assim que é. Quem criou quis dessa maneira. É um chamado de par ordenado. Tem uma ordem. Você não pode pôr do jeito que você quiser, senão a pessoa não vai saber o que você quis dizer. Quando você coloca na forma de um par ordenado, a pessoa sabe que quem aparece aqui primeiro, ó, nesse caso aqui, ó, apareceu o 8 primeiro. Se eu tô lendo, eu sei que o 8, como ele apareceu primeiro, ele é o x. O 3 que apareceu depois é o valor do meu y, tá? Então, aqui foi o primeiro exemplo dos nossos 5 passos aplicados em um sistema. Vamos para o nosso próximo exemplo. Esse exemplo aqui, gente, é o caso clássico que você vai usar o método da substituição. O método da adição aqui nem pensaria nele. Por quê, Pro? Vocês estão reparando aqui que a nossa incógnita já está isolada? Ó, já tem o x igual a 3y. O meu x já está sozinho. Então, quando acontece assim, da incógnita já estar isolada, a gente não tem nem tanto o que fazer. Olha que facinho. Se ela está isolada, ela vai ser a minha equação mais fácil. Ela vai ser a 1. Eu só copio ela aqui, ó. Só copio, porque não tem que isolar. Já está isolada. X igual a 3y. Vou já para o terceiro passo, que é chamar a outra de 2. Quarto passo. Copio a equação 2 e substituo. Quem que estava isolado? Não era o x? Então, ó, eu até marquei de uma cor diferente aqui para vocês conseguirem ver que é o x que a gente vai trocar. Não o 2, é só o x. O x vale quanto? Tá circuladinho aqui, ó. O meu x vale 3y. Então, não era 2 vezes x? Vou trocar o x por 3y, agora vai ficar 2 vezes o 3y. E o resto eu copio. 2 vezes o 3y dá 6y. E o resto eu copio. E aí, letra para um lado, número para o outro. Aqui já está separado assim, porque esse exercício está bem simples. E eu junto. 6y mais y, 7y. Tinha 6, peguei mais 1, fiquei com 7. Esse 7 aqui que estava multiplicando o y vai para o outro lado dividindo. E 21 dividido por 7 dá 3. Sempre que a gente acaba o quarto passo, a gente tem que saber o valor de uma letra. E aí eu vou para o quinto e último passo, que é substituir esse valor que eu encontrei aqui, ó, na isolada, que fica muito mais fácil. X não é igual a 3 vezes y? Então, x é igual a 3 vezes o valor do y, que é 3. 3 vezes 3 dá 9. Na hora de escrever a solução, presta atenção, gente, é sempre chave primeiro, parênteses. O valor do x, que é 9, eu coloco o primeiro, ponto e vírgula para pôr o outro, o valor do y, fecha parênteses e fecha chaves, tá? O parênteses tem que estar dentro e as chaves tem que estar fora. E aí eu pedi para a turminha que estava comigo fazer alguns exercícios para ver onde que eles estavam com dificuldade, porque a melhor coisa é você ver onde que você está com dificuldade, tá? Foram esses 2 exercicinhos aqui, ó. Esse 1 letra A que eu tinha passado e o 3 letra A, a gente fez esses 2. Vamos lá, vou fazer com vocês aqui rapidinho o 1 letra A. De novo, eu vou explicar. Seguindo os passos. Chama mais fácil de 1. Já está isolado, olha que simples. Ela é a 1. X é igual a 11 menos 2y. Lembra que eu falei para você a dica? Depois que você isolar, nesse caso ele já deu ela isolada, circula. Aqui, então,
tá isolado, eu vou para o terceiro passo. Chamar a outra equação de equação 2. Quarto passo, tá aqui, ó, o quarto passo. Copio a equação 2 e vou substituir. Quanto que vale o meu x? 11 menos 2y. Então, aqui, ó, onde estava o x? Eu coloquei entre parênteses verde aqui, ó. Tava 2 vezes o x. 2x é 2 vezes o x. Não precisa ter o vezes ali para eu saber que é. Agora vai ficar 2 vezes o valor do x, que é tudo isso aqui, ó. 11 menos 2y. E o resto eu copio. Menos 3y igual a menos 6. Gente, isso aqui é só um risco embaixo, tá? Não é uma fração. Eu só estava falando para os alunos. Agora o restante você copia. Só isso. Como é um 2 multiplicando um parênteses, para resolver eu preciso fazer o chuveirinho. Então, 2 vezes 11 dá 22. 2 vezes o menos 2y, menos 4y. E o restante eu copio. Menos 3y igual a menos 6. Ó, copiei aqui, ó. Menos 3y igual a menos 6. Quando eu cheguei nessa parte, é só pôr letra para um lado e número para o outro. Então, o menos 4y fica, ó, presta atenção que ele é letra. Ele fica, que ele é negativo, continua negativo. O menos 3y é letra, fica também em negativo também, porque ele não trocou de lado. Igual a menos 6 que já estava, e o 22 positivo passou negativo. Então, eu fiquei com menos 7y igual a menos 28. O meu 7 está negativo, o meu 7y. Não pode, a letra nunca pode ficar negativa quando eu estou chegando no final. Então, multiplico por menos 1 para inverter os sinais. O 7 que estava negativo ficou positivo. O 28 que estava negativo ficou positivo também. Inverti o sinal de todo mundo. E aí, o meu 7 que estava multiplicando passou dividindo. 28 dividido por 7 deu 4. Terminei o quarto passo. Eu achei o valor de uma delas. Mas eu preciso voltar aqui. Ó, eu sempre dou a dica. Volta na que está isolada. E substituir a letra que eu acabei de achar. Eu acabei de achar que o y vale 4. Então, aqui, ó, no 11 menos 2y, vou tirar o y daqui e vou colocar o 4 no lugar dele. Então, vai ficar x igual a 11 menos 2 vezes o y, porque é um vezes entre eles. Então, 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8, e 11 menos 8 deu 3. Achei o valor do x e do y. O x vale 3 e o y vale 4. É só escrever a solução. Lembrando que o x sempre vem primeiro, ponto e vírgula, e o valor do y. Parênteses está dentro e a chave tem que ficar fora. E é um S, não é um 5, é um S de solução. E o último que a gente... Deixa eu só ver se foi o último mesmo. Foi. O último que a gente fez na aula ao vivo foi esse 3 letra A. O 3 letra A tinha de novo duas equações. Você precisa escolher a mais fácil. Aqui, você só tinha uma opção para mais fácil. Qual era a única equação que tinha uma letra que estava sozinha, sem número junto? A de cima, ó. Ela é minha equação mais fácil, porque ela tem o y sozinho. Mas o x não tá, não importa. Uma delas tá, é suficiente. Chama a mais fácil de 1. Olha ela aqui, ó. E eu isolo uma letra. Qual letra a gente isola? O que tem letra junto, o que tem número junto ou o que tá sozinha? A gente sempre vai isolar que tá sozinha, gente. Então, esse 2x que tá aqui positivo, ele vai passar negativo pro outro lado. E aí, eu isolei meu y. Ó, o y, que estava sozinho, é igual a 1 menos 2x. Circula o valor para sempre ficar na sua mente. Como eu não ia fazer isso aqui do lado, ó, beleza, terminei o passo 1, que era chamar de 1. Terminei o passo 2, que era isolar. Beleza, vou pro passo 3. Chama a outra de 2. Chamei. Passo 4. Na equação 2, então, ó, copiei a equação 2 inteirinha. Vou substituir a incógnita isolada. Quem que eu tinha isolado? Não era o y? Então, eu venho aqui, onde tinha o y, observa que eu até marquei de verde depois, é aqui que eu vou substituir. Então, ó, 3x eu não vou mexer, copio. O menos 2 eu não vou mexer, copio. Eu coloco um vezes, porque eu sei que esse 2 estava multiplicando o y, tá? E aí, eu vou tirar o y e vou colocar o valor dele, ó, o circulado aqui. 1 menos 2x. Então, arranquei o y fora. Percebe que tá em verde aqui, ó. E troquei ele por 1 menos 2x. Ô, Pro, mas por que você pôs parênteses?
o 2 não estava multiplicando o y? Estava multiplicando todo mundo aqui? Então, eu preciso de um parênteses quando eu for substituir continha de quando é mais ou menos aqui no meio, a gente sempre põe parênteses. Aí, substituir o igual a menos 9, eu só copiei. Para resolver, não tem como enquanto eu não faço esse chuveirinho aqui no parênteses. Então, eu copio o 3x, que está aqui antes. E o menos 2 vai multiplicar todo esse parênteses, ó. Menos 2 vezes 1, deu menos 2. Menos 2 vezes menos 2x. Como é multiplicação, a gente precisa fazer regra de sinal. Menos com menos dá mais. E 2 vezes o 2x dá 4x. E o igual a menos 9 a gente copia. E aí aqui é o famoso letra para um lado, número para o outro. O 3x fica, o 4x fica, o menos 9 está lá do outro lado, o menos 2 passa mais 2. Eu só inverto o sinal daquele que trocar de lado. Aí, juntando 3x mais 4x dá 7. Menos 9 mais 2. Devo 9. Paguei 2. Ainda estou devendo 7. Ô, Pro, mas você disse pra gente que quando fica negativo, tem que multiplicar por menos 1. Sim, quando a letra tá negativa. Aqui o x tá negativo, ó. 7x tá negativo? Não. Então, continua. Como que é? Segue o barco. Não precisa multiplicar por menos 1 aqui, não. Só quando a letra... Aqui, quem tiver com a letra tá negativo. Aí, esse 7 que tá multiplicando o x, vai dividindo pro lado de lá. Observa que é o menos 7 sendo dividido pelo mais 7. A gente só faz regra de sinal em 2 casos. Multiplicação ou divisão. Aqui é uma divisão, então eu vou fazer. Menos com mais dá menos. 7 por 7 dá 1. E aí eu achei o valor da nossa primeira incógnita quando eu terminei o quarto passo. Achei o valor do x. Vou voltar, ó, minha setinha aqui, ó. Tô voltando na equação que já estava isolada. E vou trocar o x por menos 1. Dica: número negativo também sempre se substitui entre parênteses. Então, aqui, ó. O y não é igual a 1 menos 2x, ou 2 vezes o x? Meu y, então, vai ser igual a 1 menos 2 vezes o valor do x, que é menos 1. Observa que é propôs parênteses aqui, porque ele é negativo. Tem que substituir entre parênteses. Y é igual a 1. O menos 2 vezes menos 1 é vezes. Regra de sinal. Menos com menos dá mais 2. E 1 mais 2 dá 3. E aí, acabei. Achei o valor das duas, eu escrevo a solução. O x primeiro, sempre, que nesse caso é menos 1. Ponto e vírgula, o valor do y, que nesse caso é 3. Nunca esquece. Parênteses dentro e chave fora. Certo? Meus amores, tem exercícios para fazer agora. Por favor, prestem atenção. O exercício está no Classroom. Eu quero todos vocês prestando atenção e fazendo tudo para mim. Não acumulem, por favor. Senão fica muito, muito ruim para a Pro e para vocês também. Ok?